Começamos com a carta do louco. Eu uso bastante o Rider-Waite, porque o Rider-Waite ele tem uma simbologia muito bacana, né? Pamela Como Smith, ela colocou a simbologia, elementos que facilitam a nossa leitura, facilita o entendimento. Então não precisa ser uma coisa difícil, não precisa ser uma coisa maçante, mas é lembrar de certos elementos. Vou passar rapidamente pelos 22 arcanos maiores. Um detalhamento maior está no material de vocês, então tem as questões positivas, negativas, de saúde, arquétipo, tem algumas informações de planeta, de signos, tá? Que eu não vou trabalhar a fundo cada um deles, mas assim, eu vou tentar dar um geral para cada carta que a gente trabalha aqui. A carta do louco, ela é bastante especial, porque ela é o zero. E o zero, ele pode ficar tanto à esquerda quanto à direita. Então, o louco, por ele ser uma carta zero, ele pode ser o início. Então, começar a contar 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Ou ele pode ser a 22ª carta. Quem determina isso? Vocês. Né? Se ele vai ser o primeiro ou se ele vai ser a última, são vocês. E o louco é aquele começo. É a nova jornada. Você vê um arquétipo de jovem, ele tem é muito apaixonado, ele tem pouca bagagem, você vê o tamanho da mochila dele, né? Ele leva um bastão que representa a sabedoria, mas também a gente tem essa imaturidade, essa falta, muitas vezes falta de atenção. Então imagina que está sendo representado aqui de um jovem totalmente despreocupado, com um abismo enorme na frente dele, e ele simplesmente quer se jogar. Ele não quer saber. É a liberdade. Então, o louco, ele fala muito dessa liberdade, do revolucionar. Então, é uma carta muito interessante que traz esse aspecto de um novo início, de uma nova jornada. A cada turma que eu formo, ou a cada primeiro encontro que a gente tem, a gente vibra o louco. O louco, ele é o estagiário. Ele não é funcionário, não tem toda a bagagem porque ele está aprendendo, né? Está iniciando a carreira. O louco é o começo do namoro, é quando você compra um carro e ele tem o cheiro de novo. Então, é tudo isso, tudo que é novo, né? Lembra quando eu comentei das paletas de cores? A gente tem, principalmente, predominantemente, a gente tem o amarelo aqui, que ele vai falar muita questão de ação. Por isso é aquela coisa, aquela leveza, aquela imaturidade, mas eu não quero saber, eu quero fazer. Eu vou me jogar. Eu vou me jogar para o mundo, eu busco essa liberdade, eu quero o novo, mas eu não sei o que vem pela frente. Então, quando o louco ele começa nos arcanos maiores, é esse desprendimento, é esse começo. Então, eu não sei para onde eu vou, mas é importante muitas vezes dar esse primeiro passo, né? Mesmo sabendo ou não dos desafios que estão ali pela frente. Quando eu coloco aqui, em todas as cartas aqui, existe um verbo, ou existem alguns verbos, algumas palavras para ajudar a assimilação. Quando eu coloco aqui que o louco é id, para quem já leu um pouco de Freud, um pouco de Jung, existe 3 divisões do ser humano, né? Então existe o id é a vontade pura. O id está presente nos animais, uma questão bestial, uma questão
selvagem, mas é aquilo que traz a sobrevivência, um instinto primitivo. Todo mundo tem. Então, é justamente essa condição de liberdade e esse id, que é o id puro, que é a vontade. Então, pessoa mais inteligente talvez não seja capaz de convencer essa pessoa a não se jogar nesse precipício. Então, o id ele vai trabalhar muito essa questão do instinto natural. Todos têm, todos os animais têm também, porque os animais eles têm um tipo de inteligência, um tipo de racionalidade diferente do ser humano. Quando a gente traz para o ser humano a racionalidade, a gente trabalha o ego. E a gente vai ver o ego em tipos diferentes de cartas aqui, que vai falar muito sobre as nossas vontades, a nossa realização, né? É uma vibração que sai do plexo solar, que é uma área de ego, é o eu, né? E temos um cabo de força que sempre está tracionando, chamado superego, que está entre o id e o ego, que são questões de moralidade, valores, o que é certo, o que é errado. Então tem essa atração aqui. Esse id, ele não quer saber se ele está certo ou se ele está errado. O louco, ele simplesmente se joga. Tem essa inexperiência, essa falta de maturidade. Por quê? Ele simplesmente quer ir. Eu estou falando os aspectos, de modo geral, parte positiva, parte negativa, luz e sombra, tá? Eu não trabalho com cartas invertidas. Então, se o louco ele sair assim numa tiragem para mim, eu vou simplesmente arrumar a carta e vou continuar. Mas o que define se ele vai sair numa leitura, o positivo ou o negativo? O negativo, o que eu considero, é a falta. Então, se a pessoa não tem, é algo que precisa ser incluído. Ou se tem, é a vibração positiva, tá? Mas é claro, em alguns métodos de leitura, nós temos casas definidas, nós temos posições definidas de positivo, de negativo, de luzes e sombras. Então, uma vez que está posicionado naquela carta como negativo, a vibração é negativa. Eu não gosto muito da palavra negativo, eu gosto muito mais de sombra, que é algo que está escondido ou algo que precisa de clareza para aquele momento, que eu acho que facilita muito mais do que um aspecto negativo, tá? Mesmo lembrando que dentro das leis herméticas a gente tem essas duas polaridades, positivos e negativos. Então essa inexperiência, esse novo, esse se jogar, essa imaturidade, essa leveza, a pouca bagagem. Então, eu sempre coloco, peço para os alunos prestarem muita atenção nos elementos que ali estão. Então a gente tem o abismo, que é um risco. Então você não sabe do risco, não sabe o que vem pela frente, não sabe o que tem por aí. Aqui a gente tem o cachorro, que você não sabe se ele está pulando junto ou se ele está querendo avisar o melhor amigo, né? A gente tem essa roupagem leve, a gente tem essa pouca bagagem, temos uma pena que ele aparece em alguns baralhos que vai falar da questão da vitalidade, e essa pena aqui no Rider-Waite, ela repete em algumas outras cartas. E aí vocês vão ver a posição dela. Então, está vendo que ela está mais ou menos ereta, né? Para cima. Bastão, ele geralmente vai falar, no caso, que é um cajado, né? Um bastão, que seja. Ele vai falar muito sobre questão de sabedoria.
Lembra quando eu comentei sobre a questão dos romeiros que vão com aquilo ali? E esse bastão ele também se faz presente em outros elementos. E temos essa flor que vai falar daquela coisa apaixonada, daquela coisa daquele sentimento muito passional, né? Então tem toda essa leveza, toda essa representação. Então é esse, né? Tem o sol que muitas vezes a gente precisa dessa busca dessa clareza. Essa daqui é uma carta de Urano, porque é a liberdade. Então pode trazer essa vibração também desse salto de fé, sabe? Muitas vezes a pessoa precisa acreditar e precisa dar esse salto, porque não dá para saber o que tem, porque está fora do controle. Porque a vontade é tão grande, o id está vibrando tão grande, porque a pessoa mais inteligente não vai conseguir convencer, né? Esse cãozinho, ele está fazendo aqui o papel de superego. Tá falando, cara, se você pular, você pode se quebrar todo. Só de ir pro cachorrinho. Eu não quero nem saber. Eu só quero ir. Então precisa disso, porque ele não tem a maturidade da escolha. Ele não tem o conhecimento, a bagagem dele é pouquinha. Eu gosto de começar com essa daqui, porque do um até o 9 são cartas muito específicas para arquétipos de pessoas. Então, mas o arquétipo em si, do louco, é um arquétipo de jovem. Mas você fala, tá, mas e sair para uma pessoa da terceira idade? Mas tem uma parte jovem dentro dela, né? É aquela pessoa que não parou no tempo, ainda quer se divertir, ainda tem prazer de vida, sabe? Que quer desbravar ainda mais coisas, que não é uma pessoa limitada, não é uma pessoa que parou ali no tempo. Então, essa é uma carta que vai trazer movimento, né? Vai trazer energia, mas muitas vezes precisa entender até onde vai o limite dela, né? Se vai ter medo, se não vai ter medo, se vai conseguir dar esse salto de fé. Uhum. Vou comentar aqui da sombra e algo da saúde que é importante. Vai falar muito sobre ficar louco, literalmente. Então, pode falar de entorpecentes, pode falar de substâncias alucinógenas, que é basicamente tirar a pessoa do plano racional. Lembra que o id é só a vontade, ele não exerce a racionalidade em cima daquilo. Então, é tirar nessa condição. Então, ele vai pegar muita questão de cabeça. Então, entorpecentes, bebida alcoólica, remédios, esse tipo de coisa, dentro do campo da saúde. Uso de drogas, problemas psicológicos. E lembrando, nós não somos médicos. Existe orientação para que seja encaminhado, né? O que você pode fazer é orientar para passar com um profissional. Ao menos que você já exerça a função.